no seu capítulo de número 33. Oh, glória! Aleluia! Se não tem sua Bíblia, vai estar aqui no telão. A gente vai falar acerca do meu e do seu chamado. Amém? Profeta Ezequiel, profeta que viveu quase 600 anos antes de Jesus Cristo, mas essa palavra que era para os dias atuais que ele estava vivendo, mas essa palavra fala muito forte profeticamente aos nossos corações. Amém? Amém. A partir do versículo de número 7. Glória a Deus. Nossa, João, pelo amor de Deus, você é um diácono, você é um servo maravilhoso. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deu luz aqui, hein? Aleluia. Amém? Se coloque de pé aqueles que podem, para nós fazermos a leitura desta palavra. Amém? Ezequiel capítulo 33, a partir do versículo 7, fala assim a palavra do Senhor: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos do vosso mau caminho, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém? Amém. Coloque a sua Bíblia no banco. E aplauda ao Senhor por essa palavra poderosa, por essa palavra por si própria tem falado aos nossos corações. Tome o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos, quem gosta de ler a Bíblia sabe que no capítulo 3 tem uma palavra semelhante a essa, ao chamado de Ezequiel como atalaia. Atalaia, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que no Antigo Testamento fortalezas eram formadas, muros sobre as cidades para não ser atacadas. E atalaias, eu não sei quem viveu nos anos 90, hoje se conhece como Parque da Juventude. Ali tinha o Carandiru, o presídio, e nós víamos naquelas torres pessoas andando armados, olhando pela parte de dentro, olhando para a porta de fora, sempre olhando se via alguma coisa estranha naquele lugar. Não sei se você viu aquela época, os mais novos em filmes, mas aqui o atalaia naquele tempo ele ficava mesmo de observação, olhando se havia algum inimigo vindo. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que quando vinha o inimigo, esse homem que estava como atalaia avisava o povo, e o povo era livre, a alma dele, a vida dele era livre. Nós vimos isso lá no capítulo de número 13
de Atos 13, se eu não me engano, 16, que fala sobre Paulo e Silas na prisão. É 16? Me corrijam aqui. 16:31, né? Que veio à meia-noite, e aquele carcereiro, ele falou: eu vou morrer. Por quê? Porque ele tinha permitido a saída daqueles homens. Ele estava como atalaia, ele estava como vigilante naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele prega sobre aquele homem, ganha a família e faz uma maravilha naquele lugar. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós espiritualmente, nós temos que estar como atalaias no meio da nossa família. Nós temos que estar atalaia hoje. Profeticamente essa palavra está dizendo que nós devemos estar atento a tudo que está ao redor dos nossos familiares, de nossos irmãos em Cristo. Nós devemos estar vigilantes na torre de vigília. Quando, aleluia, tem um amigo de trabalho que está passando por momentos difíceis, nós somos representantes de Cristo nessa terra. Nós vimos aqui que nós estamos diante de uma grande comissão. Jesus, ele me separou para estar numa torre de vigília. Jesus te separou para você estar na torre de vigília. E é uma coisa tremenda, que quando Deus, ele chama Ezequiel para fazer esse trabalho, ele impõe condições. Você faz se você quiser. Você seja vigilante se você quiser. A Bíblia nos diz que Deus, ele não faz nada por força e nem por violência. Eu não posso exigir de você alguma coisa como pastor dessa casa. Eu posso lhe orientar. Eu posso, aleluia, como atalaia, dizer: você está no caminho errado. Se você andar por esse caminho, vai ser difícil para a sua vida você se conduzir dessa maneira. Mas eu não posso forçar ninguém. Eu posso apenas, como Deus, ele está aqui para Ezequiel. Ezequiel, ele não era obrigado. Mas Deus, ele fala assim, ó: se você não fizer, seu sangue vai ser requerido. Mas se você fizer, você vai livrar a sua alma. Nesta manhã, na mesa da reconciliação, Deus impõe. Deus, ele não exige de você. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que uma carreira nos foi proposta. Está diante de nós aqui, pastor. Ó, faça isso. Se você quiser, não faça. Mas a Bíblia é categórica dizendo que existe o céu e o inferno. Qual caminho que você vai escolher? Você está no vale da decisão. Qual caminho hoje que você vai querer? Ser um atalaia que vigia, ser um atalaia que ora, ser um atalaia que observa a palavra do Senhor, ou ser aquele negligente, ou ser uma daquelas mulheres imprudentes que fala acerca da salvação. O que você escolhe nesta manhã? Aqui está a mesa, aqui está a proposta de Deus. Você quer ser um atalaia? Você, mulher, você, homem, quer ser um atalaia? Ou quer ser essa pessoa que fica em cima do muro? A gente sabe que quem fica em cima do muro está com o inimigo. É sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Lá em Mateus, o seu capítulo 28, nos últimos versículos, é muito tremendo esse versículo que Jesus, ele propõe: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O ide não é, você não vê ide apóstolo, ide missionário, ide evangelista, ide diácono, não. Está aqui, propondo para mim e para você, qualquer um que está
e pregai o Evangelho. Eu acho tremendo que tem a mesma coisa aqui em Marcos. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 15. Que coisa tremenda sobre essa comissão. Glória a Deus. 16, 15. Olha Jesus dizendo para os seus discípulos: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha que coisa linda, que quando Jesus ele dá uma ordenança, sabe o que ele garante para mim e para você? Vitória. Ele garante, ele não está falando, eu vou mandar você, mas eu não garanto nada. Eu estava ouvindo, eu estava assistindo aquela série, The Chosen, né, Paulo? Fala, é isso, Tio? Eu estava assistindo essa série e quando passou aquela parte que Jesus ele envia os 12. Não, Jesus, os 12 discípulos. E ali eles vão nas casas e eles curam. Alimentação, eles voltam regozijando. Sabe por que eu falo para você? A ordem que foi de quem? Foi de Jesus. E quando Jesus ele põe alguma coisa para você, porque lá na frente ele garante a vitória. Ele não vai falar, vai lá porque você vai ser derrotado. Não, vai lá porque vai ser grande a obra de Deus. Aleluia. Olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, olha a garantia que ele te dá: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Meu Deus, como é bom quando Deus nos dá esse poder. Eu não sei se eu testemunhei na casa do Senhor, que teve um amigo meu, até ele ia para a igreja, deixou de ir para a igreja, deixou a casa vazia, e uma certa feita, por volta de meia-noite, 1h da manhã, liga a esposa dele e fala: ó, fulano aqui está endemoniado aqui, e o pastor, o irmão Jefferson, vem aqui me acudir, porque eu não sei o que eu faço mais aqui. E eu fui, a Paula, o Gabriel era pequenininho, eu fui, a Paula ficou com o Gabriel. E eu vi lá desfigurado, eu falei: meu Deus, e agora, né? Eu falei: Deus, me cubra com o teu sangue, né? E eu comecei a abrir a Bíblia Sagrada, comecei a ler o Salmo 91 naquele lugar. Quando eu comecei a ler o Salmo 91, aquele demônio se manifestou naquele homem. E eu falei: agora. Falei: Deus, me cubra com o teu sangue. Pus as mãos na cabeça dele, e ali o demônio foi expulso daquele homem. Glória a Deus. Algum mérito em mim? Não. Eu me dispus a fazer a vontade do Senhor. Quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, ele fala: expulsarão demônios e falarão novas línguas. Meu irmão, a receita que eu te dou e a receita que o apóstolo Paulo nos dá: fala em mistério com Deus. Sabe que é uma estratégia do povo de Deus falar em mistério com Deus? Porque quando você fala em mistério, é você e Deus que está falando. É um mistério. Não sei quem aqui pode ter tido essa experiência, mas quando você está falando em línguas, Deus começa a edificar a sua vida. Você começa, aleluia, a ter uma certeza daquilo que você tem feito na presença dEle. Mas é preciso intimidade com Ele. É preciso você, aleluia, ser batizado no Espírito Santo e começar a falar em línguas, em mistério com Deus. Porque daí o inimigo não vai ter poder para atingir a sua vida. É verdade. E olha que diz também a ferramenta que Ele nos dá: se pegarão, se você está revestido do poder de Deus, pegarão nas serpentes
se beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Empunharão as mãos sobre os enfermos e curarão. Olha o poder que Deus nos dá, irmão. Olha o poder, olha a garantia de poder que Deus nos dá. E você expulsa demônio, você coloca a mão sobre os enfermos e cura. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. E uma coisa tremenda que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, uma certa feita, o apóstolo Paulo sofre um naufrágio no barco, vai na ilha de Malta, né? Tudo perece, só as vidas que ficam vivas. Ele vai para aquela ilha e de repente eles estão numa fogueira, aquele pessoal acolhe eles estão numa fogueira ali que está frio. Ele vai pegar um graveto, uma víbora, uma cobra, vai e morde Paulo assim, ó. Pum! Os caras que estavam naquela ilha começam a olhar para ele, aleluia. Esse homem, olha, livre do naufrágio, agora vai morrer por uma picada de cobra aqui na ilha. Eles já estavam desacreditando na vida de Paulo. Eles já estavam desacreditando. Se Paulo falou da história do naufrágio, eles desacreditaram, falaram: olha, esse homem não morreu no naufrágio, mas vai morrer por uma cobra. Daí quando eles começam a observar Paulo, não acontece nada com ele. Meu irmão, se você está coberto pelo sangue de Jesus, se você, aleluia, aceitou Jesus como único sujeito salvador, se você, aleluia, entrou em mistério com Ele, aleluia, não só, aleluia, fez parte do corpo, como nós estudamos aqui nesta manhã no estudo bíblico, mas, aleluia, você, aleluia, foi sobre essa comissão de ir de pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo. Quando você ergue a sua mão e aceita Jesus, você recebe Jesus no seu coração, você é revestido, você tem a salvação. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo te capacitando para algo sobrenatural, você recebe essa capacitação e já não é mais você que faz as coisas, mas Cristo que habita em você, cheio do Espírito Santo, faz uma obra poderosa. Aleluia! Glória a Deus. Abra, que nós estudamos aqui, que Deus colocou no meu coração, no livro de Atos, no seu capítulo de número 1. Atos capítulo 1. Isso aqui é tudo concernente a ser um atabaia. Amém? Aleluia. Olha que coisa linda, a ordenança que Deus dá no Monte das Oliveiras para quase 500 pessoas. Fala para mim, 500 pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas. Diz assim, ó, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a promessa. Jesus tinha, os dias anteriores, entrado na casa: receba o Espírito Santo. Eles receberam no seu coração. Mas Jesus, quando ele vê aquelas pessoas, ele dá uma ordenança: ó, permaneça em Jerusalém, que até que do alto sejam revestidos de poder. É necessário, quando você entra na igreja, você aceita Jesus, é você anelar pela presença dele, anelar por mais de Deus. Daí vem o Espírito Santo, e ele já não só age em você, mas através do Espírito Santo, ele quer agir através de você. Ah, pastor, mas eu não vou ser pastor, eu não vou ser evangelista. Mas todo servo do Senhor tem que fazer. Todo servo do Senhor tem que querer mais, tem que querer esse revestimento, porque não é só pastor. Se nós vamos ver um primeiro mártir da Bíblia, que foi Estevão, ele, aleluia, esteve ali pregando a palavra do Senhor com ousadia, porque a Bíblia diz que Estevão, ele era um homem, um diácono cheio do Espírito Santo.
É necessário que você seja um atalaia, seja cheios do Espírito Santo. Eu creio, como o pastor falou, já quero fazer propaganda que esse ano nós vamos fazer um congresso nessa igreja. E o tema vai ser: sejam cheios do Espírito Santo. Vai ser um marco na ICIA, porque a gente quer como Jesus, a gente quer propor para vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Pastor, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Temos sido falado bastante aqui. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa de um tripé. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ter momento de comunhão. Você precisa se derramar na oração, aleluia, na comunhão. Que coisa linda! Você, aleluia, quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está lendo a palavra, esse Deus que você tem orado, Ele tem trazido a resposta para a sua vida. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos desse terceiro componente do tripé. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos mortificar a nossa carne. O apóstolo Paulo fala que o mal que ele não quer fazer, ele sempre faz, mas o bem é difícil. É difícil. Por isso que o reino de Deus, para você constituir esse tripé, para você ser um atalaia de Deus, para você estar vigilante, para você ter essa função tão maravilhosa, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar lendo a palavra, mergulhando nessa palavra. Pastor, eu sou tão limitado na palavra. Eu também sou. Mas eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de buscar a tua presença. Eu quero, aleluia, ser uma atalaia, não aquele que vai ser reprovado, mas eu quero ser aquele que vai ser aprovado por Deus. Eu acho lindo, uma certa feita, o apóstolo Pedro foi indagado por uns magistrados, doutor da lei, e ele, falando na sabedoria de Deus, cheio do Espírito Santo, aqueles homens, ele diz para o outro, fala: meu Deus, não é Pedro aquele indouto, não é Pedro aquele que é pescador, aquele homem simples? Mas aleluia, Pedro naquela hora, ele estava revestido do Espírito Santo. O Espírito Santo muda o nosso falar. O Espírito Santo faz nós fazer coisas que nós não faríamos naturalmente. O Espírito Santo nos leva a fazer coisas sobrenaturais. Mas o Espírito Santo, ele não é limitado. Nós limitamos ele. Nós queremos pouco. De eu ir para a igreja só nos domingos, tá bom, pastor. Eu vou ler a palavra só quando o pastor abrir ali, eu leio, depois eu vejo o que está escrito. Não! O profeta, o próprio Ezequiel, no seu capítulo de número 47, ele diz sobre as águas que fluem do trono. E ali você é levado aí mergulhar naquele mar, mas você vai no raso, onde dá nas canelas, onde dá nos joelhos, onde dá nos lombos. Mas aleluia, eu quero dizer para a ICIA, cada um que está aqui, meu irmão, procure mergulhar nessas águas profundas, procure entrar, aleluia. Eu não sei nadar. O Espírito Santo é uma boia espiritual, aonde você não vai se afogar, aleluia. Deus, ele não leva aonde nós podemos se machucar. Deus, ele leva-nos, aleluia, a lugares seguros, a correntes de águas, como diz no Salmo número 1. Deus, ele leva a nós a correntes de águas e dá o seu fruto na estação própria, aleluia.
Às vezes eu estou falando com pessoas que têm buscado e têm sido até se frustrando na presença do Senhor, porque não está conseguindo ver algo, mas Deus ele está falando que esse fruto vai ser na estação própria. Continua perseverando, continua buscando, continua, aleluia, fazendo a vontade de Deus, porque coisas grandes e firmes Deus ele quer fazer na sua vida. É fácil, pastor? Não é fácil. Negar a nós mesmos não é fácil. Como é bom ir do lado fácil. Como é bom você ir do lado fácil. Mas nem tudo. Você tem que pagar um preço para estar inteiramente na presença do Senhor. Com integridade. Inteiro na presença do Senhor. O Senhor não quer quase tudo seu. Ele quer 100% da sua vida. Aleluia. E hoje Deus propõe a reconciliação. Pastor, eu tenho pisado na bola. Pastor, eu tenho negligenciado de uma maneira que o Senhor nem sabe. Você que está falando aí, né, pastor? Você está perfeito. Não. Eu estou sendo um porta-voz de Deus, mas eu estou procurando a perfeição, irmão. Porque eu sei que andar no caminho reto de Deus é bom e traz consequências maravilhosas sobre a minha vida. A receita é para mim e para você nesta manhã: sejam cheios do Espírito Santo, sejam capacitados pelo Espírito Santo, sejam aqueles que almejam buscar da parte do Senhor este revestimento, e coisas lindas Deus vai fazer em você. Coisas lindas Deus vai fazer através de você, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra poderosa da parte de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém? A igreja pode se colocar de pé nesta hora. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu estou sentindo que há pessoas, aleluia, que estão absorvendo dessa palavra. Aleluia, estão querendo mais de Deus. Eu costumo dizer, meu irmão, aleluia, que aqui, ó, do trono flui águas vivas, flui uma cachoeira, aleluia. Se você quer se molhar, se molhe na presença dele. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus santo, eu sei que deste trono, dessa tribuna flui águas vivas, Senhor. Águas vivas que levam fora, levam embora o pecado, a sujeira, Senhor, e faz tudo novo, Pai. As vestes ficam limpas, Senhor. As vestes ficam resplandecentes, Pai. Oh, Senhor da glória, pronto para a boa obra, pronto para que no meio da parentela seja usado, pronto para onde quer que esteja esta vida seja usado para a glória de Deus. Que através deste meu irmão, através desta minha irmã, flua a unção de cura, flua, Senhor, nesta manhã, Senhor, uma unção, aleluia, que leve a tua palavra, Senhor, aos quatro cantos dessa terra, que flua desse trono, Pai, aleluia. Pessoas que tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, ó Pai, em nome de Jesus.
E quando estenderem as suas mãos, demônio, seja expelidos das pessoas. Oh, xarabandaia sore calabachéria, de carabandaia sore calabachéria andarai. Espírito Santo vai fazer uma grande obra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória.